Jungle. Audio Jungle. Estamos de volta com o nosso episódio sobre liderança no Entre Manas, Entre as Manas. Pri, no primeiro episódio, então, a gente falou, né, de quando você é um técnico e você se torna líder, dos choques de realidade, das dificuldades. Agora eu quero falar de um aspecto comportamental. Tá. Hoje, né, no cenário atual que a gente vive, a gente fala muito em soft skills e hard skills. Sim. Mas isso em todas as esferas do trabalho, a gente certeza. fala isso. Então, quais as soft skills e hard skills que são inegociáveis para você formar um líder do zero? Eu vou começar pela soft, que é a minha praia. É isso que eu ia falar. É o que eu mais o que gosto. você mais gosta e tá mais ativa aí. Olha, eu começo, né, como defensora aí das causas da inteligência emocional, né? É impossível ser líder se eu não conseguir gerenciar muito bem as minhas emoções e se eu não conseguir fazer uma boa leitura das emoções de todas as pessoas que estão ao meu redor. Não estou falando só de quem está abaixo da minha equipe, eu estou falando dos meus pares, eu estou falando dos meus superiores, eu estou falando das minhas relações internas, né? Então, para mim, a competência de inteligência emocional, ela ainda é assim, a top one. Se eu não tiver isso, eu não consigo desenvolver as outras coisas minimamente. Acho que outra habilidade, né, outra competência que é fundamental é uma comunicação clara, transparente. Eu preciso conversar muito bem com todos esses níveis. Eu preciso promover, eu preciso adaptar a minha linguagem. Eu preciso entender, a gente já falou aqui várias vezes de perfil comportamental, né? Então eu preciso entender que tipo de mensagem chega melhor para cada uma daquelas pessoas. Se eu quero extrair o melhor delas, eu preciso adaptar minha comunicação a todas elas, né? Outra coisa que pode parecer clichê, mas a empatia continua sendo também uma virtude, né? E empatia vai muito além daquele discursinho, né? De, se coloque no lugar do outro. Só que a gente sempre vai para o lugar do outro com as nossas convicções, com o nosso mapa de mundo, com a nossa, né? O nosso book aí de experiências, né? Então, é complicado. Eu acho que uma competência pregressa à empatia é a escutativa. Eu preciso escutar de verdade, eu preciso compreender de verdade o que é importante para aquelas pessoas, eu preciso entender como elas se sentiram, né, com relação às minhas ações, à minha postura. Eu preciso ser um bom gestor de conflitos também, porque conflito tira porrada bomba para todo lado, né? Eu sempre olhei para as pessoas, né, com uma perspectiva que é inegável, né? A gente tem um instinto de autopreservação muito grande e às vezes a gente vai aos extremos, né? Do conflito, do aborrecimento por força disso, né? Outra coisa que eu acho importantíssima, e a gente até falou disso recentemente aqui no podcast, né? Essa coisa do pensamento crítico, que a gente está perdendo isso, né? O mundo tá tão pasteurizado, a informação tá tão veloz, tão insana, que a utilização mesmo, né, das IAs, elas estão atrofiando um pouco a nossa capacidade de olhar criticamente, né, de pensar criticamente, né, sobre declarações e posicionamentos e atitudes e tudo mais. E eu acho que super importante também é a adaptabilidade. O mundo não vai parar de mudar. O mundo do trabalho, principalmente, acho que a gente passou por avalanches, tsunamis aí nos últimos 5 anos em especial, que mudaram mesmo toda a forma de trabalhar, de conceber o trabalho, de viver o trabalho, né? E
De novo, vou dizer aquela frase que algumas pessoas odeiam, mas que é verdade. O mundo tradicional do trabalho, ele não tem espaço para todos nós ao mesmo tempo, com as nossas condições, os nossos momentos, as nossas diversidades. Então, o líder, ele tem que ter essa consciência, né? Ele precisa saber disso, que não é só sobre a equipe dele, é sobre ele também. Né? E aí, partindo para as hard skills, considerando esse cenário, né, que a gente vive hoje de velocidade da informação, avanço das inteligências artificiais, eu acho que eu descobri esse termo recentemente aqui também, né? Acho que a gente tem que aprender a ser bons curadores de inteligência artificial, né? Todo o conteúdo que a humanidade produziu está lá dentro. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai tratar? Como é que a gente vai cuidar do que a gente está produzindo através dela, com ela, né? E fora todo o pacotinho, né, de hard skills clássicos da liderança, né? Uma boa gestão de projetos, uma boa gestão de desempenho, uma boa gestão de indicadores. Sem essas coisas, não dá para sobreviver. Não dá. É a realidade que a gente tem e é nisso que a gente tem que investir o nosso tempo, distribuir o nosso tempo para se aperfeiçoar. Isso é muito bacana, Pri. Só entrando, você acha que é papel do líder, é responsabilidade do líder os PDIs? É uma corresponsabilidade, né? Eu acho que o líder no desenvolvimento do PDI, ele tem uma contribuição muito importante, que é esse olhar de fora, né? Olha, eu estou enxergando o seu resultado, eu estou enxergando as suas dificuldades, mas eu acho que a parte de identificar ações e assumir os compromissos é do liderado. Né? Porque o líder, ele pode sugerir uma série de ações, né? Mas será que elas se encaixam na vida daquela pessoa? Será que elas fazem sentido? Será que elas vão provocar o impacto que eu desejo, que eu espero, que vai melhorar a vida de todo mundo aqui na equipe, né? E a minha vida como líder? Não podemos esquecer disso. Então, eu acho que o PDI, ele é uma construção, ele é uma via de mão dupla. Eu acho que o líder traz essa visão do onde podemos chegar, onde gostaríamos de chegar, mas quem tem que definir as ferramentas que vão ser utilizadas, os caminhos que vão ser seguidos, né? Eu acho que o liderado, ele precisa estar comprado realmente disso. Aquilo precisa fazer sentido para ele mesmo. Bacana, Pri. Vamos falar um pouquinho de treinamento. Adoro essa parte. É bem a cara dela, treinamento. Eu tenho um pezinho na sala de aula que eu não aguento. Ela adora, gente. Ela não sei nem por que não é professora ainda. Porque nasceu para ser professora. A gente sabe que programas muito tradicionais aí de treinamento nem sempre dão certo. Eles falham aí no meio do caminho. Então, como que a gente estrutura uma formação de líderes que realmente gera mudanças no comportamento aí do dia a dia? É engraçado, né? Porque quando eu comecei a trabalhar com RH, a empresa que eu trabalhava, ela estava atualizando a versão da norma ISO. A ISO 9001, né? E eu sempre trabalhei muito perto dessa área de qualificação, treinamento, formação, né? Então, eu pude acompanhar aquela transição que aconteceu, né? Na avaliação de treinamento, que ela era uma avaliação não mais só pontual ali no fim, né? Porque a empresa tinha uma crença muito forte, as empresas em geral, que o conhecimento é que muda tudo. Não é, gente. É o comportamento que muda tudo. Então, você pode deixar 20 pessoas 15 dias na sala de aula, entupindo elas de conteúdo. No final desses 15 dias, elas vão avaliar a qualidade daquele instrutor, elas vão avaliar o conforto da cadeira que elas sentaram, elas vão avaliar a qualidade do café, se estava quente, se estava frio, se o lanche era gostoso, se o material didático fazia sentido, né? Mas isso nunca vai garantir que a empresa vai chegar no resultado que ela deseja.
Então, a construção de um programa de treinamento, ela passa, primeiro, pela análise dos indicadores de performance, o que está ruim aqui? Onde que a gente não está conseguindo alcançar? Que metas que a gente não está conseguindo bater? Com essa leitura dos indicadores, aí você vai desenhar o seu programa, buscando entregar um conteúdo que, para além do conhecimento, seja capaz de mudar o comportamento daquelas pessoas, porque é só através da mudança do comportamento que a gente vai mudar o resultado. Eu falo que treinamento, né, de liderança sempre foi uma injeção de ânimo, né? Você sai do treinamento falando, nossa, eu vou mudar o mundo, minha vida, vou vai mudar a mudar minha organização. vida, vou mudar tudo, nada será como era antigamente, né? Só que aí o que acontece? Você não coloca em prática. Você volta para tua mesa, você volta para o teu posto de trabalho, são os mesmos e-mails, são as mesmas interações, são as mesmas reclamações. E aí, em 5 minutos, você já volta, esqueceu tudo que você aprendeu. Você já esqueceu. Então, quando houve essa transição, né, de modelo lá na época da ISO, né? Tô falando, gente, de coisa de mais de 20 anos atrás, tá? Mas que foi extremamente impactante dessa perspectiva, né, do resultado do treinamento, de como montar o melhor treinamento, né? O formato de avaliação. Você tem, sim, uma avaliação de reação, né? Que é essa. Tava confortável, a temperatura da sala estava boa, a qualidade do material, você participou, né? Foi legal, você contribuiu. Só que aí você tem também uma avaliação de aprendizagem. A avaliação de aprendizagem é uma provinha mesmo. É uma provinha, né? E essa provinha é conceitual. Você vai ser questionado sobre as coisas que você aprendeu, você vai ser questionado sobre aqueles conceitos, né? Como que eles se aplicam no seu dia a dia, beleza, tá? E depois, periodicamente, a gente vai ter as avaliações de eficácia. As avaliações de eficácia, elas têm que ser baseadas naqueles KPIs, naqueles indicadores que a organização definiu como as coisas que precisavam melhorar. Então, qual que é a contribuição de cada líder para cada um daqueles KPIs? Como é que a gente cresce juntos nessa direção? E aí eu posso fazer eficácia a cada 3 meses, eu posso fazer eficácia a cada 6 meses, eu posso fazer uma eficácia anual, mas é muito importante que eu passe por todos esses formatos de avaliação. É importante ainda saber a percepção do cara sobre a sala de aula, sobre os recursos utilizados, é importante saber o que ele absorveu, quanto daquele conceito, né, ele consegue expressar, ele consegue passar adiante, mas é muito mais importante ligar aquele conceito aos desafios que ele tem no dia a dia, criando planos de ação para que a gente possa medir a eficácia daquilo no futuro. Então, assim, eu vou falar disso mais para frente também, sobre o investimento, mas assim, então, não adianta as empresas também fazerem grandes investimentos em treinamentos, se também não tem a contribuição do líder, né? Exatamente, se não tem um compromisso com o resultado da organização, né? Porque isso é cascateado. A empresa tem os seus objetivos aí macro. Cada diretoria, né, o nível 1 da liderança recebe a sua parte de responsabilidade. Essa parte de responsabilidade ele vai dividir entre os gerentes que ele tem. Os gerentes vão dividir entre os colaboradores, que são os contribuidores individuais. Se um deles não está fazendo combinado, o negócio, a conta não fecha no final do mês, né? No final do semestre, do trimestre. Perfeito. A gente segura um pouquinho aí. Desculpa. Porque eu ainda vou te perguntar aí sobre o investimento aí em treinamentos, tá? Então, Pri, eu acho que foi super esclarecedor a questão das soft skills, das hard skills. Eu acho que o pessoal tem que continuar ligadinho aqui, porque a gente ainda tem assuntos sobre liderança. Então, fiquem ligadinhos que segunda-feira, 12h30, estamos de volta. Até já já!